Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui é Evandro Cerqueira falando e estamos na nossa primeira classe de professores do canal Mundo Adventista. Seja bem-vindo, fique à vontade. Hoje vamos dar início à primeira lição do quarto trimestre da Escola Sabatina 2021. Então seja bem-vindo, se acomode, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno para anotar e vamos junto conosco estudar aqui a palavra do Senhor. Junto comigo está aqui o Juan Heidrich, que é lá do Rio Grande do Sul, e juntos vamos aqui compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, aquilo que Deus nos inspirou a falar com você, para que juntos possamos aprender mais, crescermos em espiritualidade e, principalmente, compartilhar todo esse conhecimento com os nossos alunos, com as pessoas próximas a nós, e assim possamos estar cada vez mais preparados para o reino dos céus. Olá, Juan, tudo bem com você? De onde você fala? Se apresenta um pouco para nós aí. Sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Trabalho lá num ministério chamado Mundo Adventista. Tanto o Juan quanto eu, nós trabalhamos no canal Mundo Adventista e também no site Mundo Adventista. Hoje, com mais de 70 mil visualizações, nós temos ali no canal e também no site Mundo Adventista vários conteúdos relevantes que você pode a qualquer momento entrar, assistir, ler, enfim, consumir aquele conteúdo, compartilhar com seus amigos e você pode ter certeza que são realmente conteúdos espirituais, não é isso, Juan? O que é que nós temos todos os dias no site Mundo Adventista, Juan? Todos os dias nós temos as meditações da manhã, tem meditação da mulher, meditação diária e o tempo que refletir. Olha a gente só. Compartilha lá todos os dias de manhã nos grupos. A gente sempre traz alguma mensagem, ou um sermão, ou um texto variado ali, ou de autoria nossa, ou espalhado pelo mundo ou pelo Brasil, que seja adventista. E durante a semana tu vai encontrar lá sempre as lições informativas do Mundial das Missões, o Provar e Ver, estudos bíblicos, profecias. A gente está se colocando e renovando cada vez mais um quadro lá. No nosso site, no site Mundo Adventista, você vai encontrar ali vários conteúdos de vários canais, de vários autores e também conteúdos próprios, como o próprio Juan disse. Então, acesse www.mundoadventista.com.br. Faça seu pedido de agradecimento, seu pedido de oração, seus agradecimentos, acesse os nossos conteúdos e compartilhe com as outras pessoas, ok? Agora, chega de enrolação, vamos então para a lição desse trimestre. É o quarto trimestre, é a última lição do ano, né? O último livro de estudos do ano, o último guia de estudos do ano, mas é claro, hoje é a primeira lição. É a lição que tem como título aqui Prefácio de Deuteronômio, né? Nós vamos então estudar esse livro, que é um livro muito importante, muito significativo. Para vocês terem ideia, entre o ano ali 640 a 609 antes de Cristo, no Ilquias, o sacerdote, ele encontrou alguns livros da lei. E ao encontrar esses livros, ele foi lido ali para o rei e, devido à grande verdade redescoberta, houve ali uma grande comoção, não só por parte do rei, mas também da nação, e houve uma grande reforma espiritual para as pessoas daquela época. O livro que promoveu todo esse impacto, toda essa mudança na vida das pessoas daquela época, era o livro de Deuteronômio. Juan, fala um pouquinho mais sobre o livro de Deuteronômio. Eu confesso para você que de todos os livros da Bíblia, a palavra Deuteronômio foi uma das palavras mais complicadas para se decorar. Foi o livro que demorei para decorar esse nome. Eu enrolava no começo, né? Deuteronômio. Eu não sei se isso aconteceu com você. Os outros é mais simples, Josué, Moisés, Gênesis, Êxodo, mas Deuteronômio dá no começo pelo menos, dá aquela enrolação na língua. Afinal de contas, Juan, por que esse livro ele é tão importante e tão relevante para nós hoje? Esse livro é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque ele foi escrito num contexto totalmente diferente do nosso e continua extremamente atual. Esse prefácio de Deuteronômio, a introdução a Deuteronômio, né? Ele vem já com um verso muito chamativo. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É um livro com a verdade presente, é um livro que fala de como nós podemos amar a Deus. É interessante que esse livro também é chamado de um livro da aliança, porque ele retoma essa aliança. Ele, na verdade, reafirma essa aliança de Deus com o povo de Israel. Esse livro, Deuteronômio, ele é deuteros, né, nomos, segunda lei, isso seria no grego.
da Septuaginta. Mas, no hebraico, ele coloca Devarim, é o original. E antigamente os israelitas tinham o costume de usar as primeiras palavras do livro ali para nomear os livros antigos. Então, o significado de Devarim seria essas palavras. E Moisés, quando escreve, e aí há um contexto histórico, questionamento se foi Moisés ou não, mas nós acreditamos que foi Moisés. Tanto que Jesus afirma lá as palavras de Moisés. A gente pode ver também dezenas de escritores citando Moisés como realmente o autor. Claro que ele não escreveu sobre a morte dele, né? Foi ali Josué que terminou o livro ali. Então, Deuteronômio, eles se encontram nas planícies de Moabe. Deus fala para Moisés que ele precisa convocar o povo e fazer com que a congregação se reúna para que ouça aquelas palavras. Essas palavras é voltado para o amor de Deus, uma reforma iniciada que deveria pôr fim na idolatria do povo e colocar o povo perante o Eterno, pedindo perdão dos seus erros, devendo haver uma mudança de caráter, arrependimento, humilhação perante o Eterno, literalmente, e também da própria nação judaica. Na verdade, não era a nação judaica, a nação israelita naquela época. Mas só que a gente se apega, o autor Giri Moscala, do livro de apoio, Deuteronômio, o livro do amor, é um livro de apoio à lição, ele coloca que o povo, nessa época, tinha um relacionamento muito grande com Deus. E esse relacionamento era realmente grande porque Deus estava ali presente. Claro, tinha essas apostasias, nós vemos em Números 25, acho que sobre a apostasia dos filhos de Israel com os filhos de Moab, com as filhas de Moab, mas há realmente uma entrega, é como se o Espírito Santo estivesse ali com eles, movendo eles perante Deus. Deus estava perante o povo. E é interessante que Moisés coloca essas palavras que ele traz como se Deus fosse o próprio autor, mas as palavras de Moisés. Pelo menos a minha visão ali, de Deus está buscando o seu povo cada vez mais para si, confie em mim. Ele está exortando o povo, essa entrega, essa obediência. E obediência é amor. Quem não ama não conhece a Deus, mas quem obedece, né, a Deus, ama a Deus. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar é que quando o rei Josias e a nação escutou o que estava escrito no livro de Deuteronômio, houve uma grande reforma no povo de Deus. O que é a grande coisa relevante aqui, e exatamente conectando aqui com o que o Juan falou, é que mesmo sendo um povo de Deus, muitas vezes podemos esquecer qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo aqui neste mundo, qual é o nosso papel, e pior, muitas vezes esquecer inclusive quem é Deus. E a gente vê então nisso aqui, né, Juan, o chamado de Deus, um reforço a tudo que já foi ensinado anteriormente, porque Moisés já havia ensinado em outros 4 livros quem era Deus, contado toda a história, mas nesse quinto ele parece dar um reforço, né? É tanto que o livro de Deuteronômio, e eu vou pedir a ajuda do Juan aqui, ele tem uma estrutura muito interessante, muito inteligente, que Deus inspirou Moisés a fazer para que a compreensão desse livro, dessa segunda lei, dessa nova chamada, realmente chamasse a nossa atenção e nos fizéssemos tomar uma decisão. Você pode nos ajudar com isso, Juan? Qual é a estrutura desse livro aí? O autor, Moshe, que é Moisés, ele mistura alguns gêneros literários. Tem histórico-narrativo, tem o narrativo, tem a lei, tem exortação, tem poesia, cântico, e ele possui uma estrutura tripla, que varia desde uma estrutura pactual, uma estrutura retórica e uma estrutura baseada nos 10 mandamentos. Essa estrutura baseada nos 10 mandamentos, ela tem na parte central dela os livros 5 a 11 e os livros de 12 a 26, e os 5 a 11 ele apresenta os 10 mandamentos e no 12 a 26 ele explica os 10 mandamentos. E na estrutura retórica pode variar, tá, conforme o especialista, mas é de 3 a 4 discursos. O primeiro discurso anuncia a saída de Moisés. Ele está passando o legado para um novo líder, que seria Josué. E o segundo, ele reafirma o decálogo como base para a aliança entre Deus e Israel, e adverte Israel a obedecê-lo. Né? E o terceiro discurso é o ritual da bênção, da maldição. Seriam as bênçãos e maldições ali. E já o quarto discurso é uma exortação para que o povo guarde a lei e explica a aliança
povo. Agora, voltando ali na estrutura pactual, eu diria até que ela tem 7 partes. A primeira parte é o preâmbulo, a entrada do livro, né? E a segunda parte é o prólogo histórico. Ele faz tudo um apanhado histórico, o porquê que o povo pecou, por que está 40 anos no deserto. Depois vem as estipulações, depois as bênçãos e maldições. As estipulações já é a parte do primeiro sermão ali. E as bênçãos e maldições, as testemunhas, que daí já é lá no capítulo 30 até o capítulo 31 ali, depois vem as disposições especiais. Essas são as 6 partes. A sétima seria a conclusão. E a conclusão dele é fantástica, é uma poesia. Ele está declamando o amor dele pelo povo e também o amor de Deus pelo povo. E, claro, termina com a escrita de Josué, a morte de Moisés e a ascensão dele aos céus, né? E o corpo dele sendo reclamado pelo próprio Miguel. Ele parece, sabe o quê, Juan? Quando eu olho essa estrutura de Deuteronômio, eu lembro quando os pais saem e deixam os filhos sozinhos em casa. Eles já explicam tudo, falam de o que tem que ser feito, o que não deve ser feito, todas as regras. E isso durante a semana, quem sabe o pai, a mãe vai avisando o filho, mas no dia mesmo, na hora da saída, repassa tudo novamente. Depois de recapitular, fala, ó, qualquer coisa faz o quê? Liga para mim. O livro de Deuteronômio, muitas vezes, e olhando para essa estrutura, para essa lição, ela me faz lembrar esse momento da nossa vida. Ali Deus, os nossos pais dão uma lista de coisas, de promessas, de coisas que devem ser talvez mudadas na nossa vida. E às vezes, como vai passar dos dias, a gente meio que vai esquecendo uma coisa ou outra, porque não pegou bem aquele detalhe, quem sabe na hora não prestou tanta atenção. E aí vem os pais e recapitula tudo conosco. E aqui no livro de Deuteronômio vem Deus e recapitula tudo conosco. Recapitula a nossa jornada, recapitula nossas lutas, recapitula os nossos alvos, os nossos sonhos, quais devem ser os nossos objetivos. E o mais importante, ele ainda fala, qualquer problema, liga para mim. De que forma? Falando, eu sou amor. E você não é salvo por você não é salvo pela sua capacidade, você não é salvo porque você é isso ou aquilo, mas você é salvo pela minha graça. E a única coisa que você tem que fazer é me aceitar como Deus de amor, o Deus resgatador, o Deus que conduz o povo. Foi eu que livrei você dessas lutas, dessas dificuldades, e sou eu que vai salvá-lo você também das coisas que estão por vir. Então, o livro de Deuteronômio é um livro que retrata de uma forma muito sintetizada, mas direta, o quanto Deus nos ama e quanto ele se importa conosco. Uma das coisas importantes nesse livro de Deuteronômio, e o livro de apoio, ele cita, de apoio à lição, ele cita o livro de Deuteronômio como o livro do amor. O termo amor, do hebraico, Ahava, é usado 34 vezes no Antigo Testamento, 5 das quais se referem ao amor de Deus. Já o verbo amar, do hebraico, Ava, é empregado 22 vezes em Deuteronômio. 5 dessas ocorrências designam o amor do Senhor para com as pessoas. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é o Deus de vocês, né? Deus guarda a aliança e o amor. Embora, nesses casos, ele tenha usado o termo Chesed, traduzido misericórdia, que é um sinônimo de amor também. Então, ele faz muitas referências do amor de Deus. Outra coisa que é extremamente interessante, ele é citado, esse amor, em diversas outras partes da Bíblia. Ellen White comenta que nós deveríamos estudar com muito mais, vamos usar a palavra gana, muito mais gana o livro de amor, o livro do amor, muito mais a fundo, cada vez mais, esse livro de Deuteronômio, porque a gente tiraria grandes lições para a nossa vida, e principalmente para a nossa vida espiritual. Uma coisa muito importante é que o amor, a lição vem nos trazendo como uma ênfase. Sobre amor, primeiro, diz que amor não é um sentimento exatamente. O amor é uma característica de alguém. Então, Deus, por exemplo, Deus é amor. Ele não sente amor. Por exemplo, não é um sentimento de Deus, não é um momento de Deus, um estado de ser de Deus. Deus é amor e ponto. É uma característica dele. Por exemplo, ser bondoso é uma característica. Ser gentil é uma característica. Ser misericordioso é uma característica. É diferente de um sentimento. O sentimento é algo que algum evento promove isso em você, né? Por exemplo, você vê um vídeo de alguém resgatando uma criança que está perecendo e você se emociona. Aquilo é um sentimento.
É naquele momento você sente algo. É o momento do nascer do filho, você tem um sentimento ali naquele momento. Agora, uma característica é aquilo que é em você sempre, constante. Isso não sai de você. E Deus tem como característica ser amor. E amor é algo que para Deus não é forçado, porque ele já é aquilo, né? Da mesma forma, ele espera que nós também tenhamos amor e não sintamos amor. Deus não quer que nós sintamos amor por ele. Deus quer que nós o amemos. Amemos porque ele nos ama. E isso é um fator muito interessante que a lição nos apresenta. É fato que nem todo mundo que é amado por Deus consegue retribuir isso. E o exemplo claro que a Bíblia nos apresenta de alguém que foi muito amado e realmente desistiu, a gente percebe isso no livro de Ezequiel, capítulo 38, né? Quem é esse personagem aí? Capítulo 38 ou 28? Não recordo 28, exatamente. 28, capítulo O Juan 28. vai falar para a gente que personagem foi esse, que foi muito amado por Deus, mas não conseguiu retribuir. E, aliás, Deus nem espera isso, mas não conseguiu amar a Deus. É um capítulo triste, na verdade, da Bíblia, né? Porque tu vê o início do pecado ali. Ele era um querubim, era um ser perfeito, ele não tinha nada. Esse ser perfeito era um anjo de luz, era um líder dos anjos, né? No céu, perante Deus, honrando a Deus, ele estava na presença do Eterno. Aquele lugar, no Santíssimo, perto de Deus, ele podendo chegar próximo a Deus. Mas o que ele sentiu? Ele sentiu inveja do Filho de Deus. Ele queria se colocar também acima de Cristo. Ele queria se colocar acima do Filho de Deus. Ele queria se colocar, quem sabe, até acima de Deus. Ele começou a criar aquela própria inveja dentro dele. E ali, em Ezequiel, a gente vê, houve guerra no céu. Os anjos realmente desembaiaram suas espadas e guerrearam uns contra os outros. E ele cai no mundo ainda que estava sendo criado, no mundo ainda que era sem forma e vazia. Ele cai aqui nessa terra. E aqui Deus cria esse jardim. E ali, infelizmente, o homem cai em pecado. A lição até faz uma linha de raciocínio da história da apostasia, né? Como se fosse uma afronta ao amor. Poxa, Deus poderia ter destruído ele lá no céu e nunca mais. Acabou, sabe? Ninguém mais vai me desafiar. Pronto, Deus, eu sou o Deus supremo, Deus do universo, e ninguém mais vai me desafiar. Mas não. Ele teve compaixão ainda de Satanás e de seus anjos. E com base nisso que você falou, Juan, eu estava lendo o livro História da Redenção. Quando Satanás ele é expulso dos céus, Ellen White nos diz que ele passando um anjo sobre o céu, ele chama esse anjo e pede para ter uma convocação com Jesus. Ele quer conversar com Jesus. Ele não quer ficar naquele estado que ele se encontra. E ele, então, ele é permitido falar com Jesus. Então, ele abre o coração ali, né, falando que não queria mais, que queria voltar para a sua posição, voltar para o seu posto, assumir novamente os seus cargos. E uma coisa que me deixou muito emocionado, Juan, e você que nos assiste, é que Jesus, com lágrimas nos olhos, disse que ele não podia mais voltar aos céus. Colocar ele no seu posto, colocar ele novamente no céu, era colocar em risco todo o universo perfeito de Deus. Porque Jesus reconheceu em Lúcifer, reconheceu em Satanás, melhor dizendo, que esse era o título dele naquele momento, que nele não havia arrependimento. Ele, na verdade, ele queria que Deus falasse assim, vamos fazer o seguinte, limpa tudo, como se nada tivesse acontecido, e eu volto para o meu cargo, eu volto com a minha posição, eu volto com o meu poder, e ponto, a gente continua, segue o barco. Não havia, e isso é uma demonstração clara, um arrependimento genuíno de Satanás em querer voltar ao céu. Na verdade, o que ele estava sentindo é um remorso muito grande, porque ele percebeu a consequência de ter abandonado o céu. Então, a história da redenção deixa muito claro para todos nós que Lúcifer, ou seja, Satanás, ele não tinha mais chance de voltar aos céus. O livro Grande Conflito ainda complementa dizendo que Deus suportou pacientemente ou longamente Satanás no céu. Ou seja, não foram dias, não foram semanas, talvez, eu acredito, que foram anos insistindo para que ele se arrependesse. E ele nunca se arrependeu. Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei realmente emocionado em saber que Satanás ele não tinha mais a possibilidade de voltar aos céus. Ellen White ainda confirma que depois dessa conversa, ele saiu decidido em querer destruir a terra
e magoar o coração de Deus. E essa queda de Satanás, ela trouxe muitas consequências para nós, seres humanos, né? E a lição ela nos apresenta aí pelo menos um fenômeno que foi um fenômeno assim destruidor e radical, consequência do pecado no mundo, no universo, através de Satanás, através da queda dos nossos primeiros pais aí. Uma das coisas que a gente pode fazer uma rápida analogia, até ontem eu estava contando a história do dilúvio para minha filha. Minha filha, quem não sabe, ela é pequena, tem 3 anos, então eu estava contando a história da Bíblia dela em um formato diferente além da Bíblia, com mais informações. E no dilúvio, Noé pregou por 120 anos. Arrependam-se, mudem o seu caráter, façam uma volta ao Criador, façam a sua vida, refaçam os seus caminhos. E o pessoal não acreditou. Aquilo é uma bobagem, um velho doido. Uma das coisas que a Ellen White cita é que eles, inclusive, mexeram com a genética de alguns animais. Agora, pequenos comparativos. A terra de Canaã, o povo precisava de um arrependimento e de uma reforma de caráter e uma confiança em Deus para adentrar dentro da terra de Canaã. Essa é a terra prometida. Eles tinham uma promessa de Deus, mas quem seria o líder deles? Deus. Quem foi o líder de Moisés? Deus. Noé pregou essa reforma de caráter. Moisés pregou essa reforma de caráter para o povo. Josias preparou o povo e porque sabia que talvez poderia acontecer uma grande catástrofe na nação de Judá. Jesus tenta uma grande reforma de caráter também nos dias poucos anos antes da destruição de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e chora. Poxa, quantos vão morrer? Jerusalém vivia em grande pecado, em grande apostasia. E aí, comparando agora rapidamente com os nossos dias, hoje o mundo vive em grande pecado, em grande apostasia, em grande iniquidade. E nós vemos isso dentro de nossa trincheira. Uma grande pregação nos últimos dias sobre reavivamento e reforma. Porque nós precisamos desse reavivamento e reforma para adentrarmos na nossa Canaã celestial. Queira ou não queira, esses eventos da Bíblia estão interligados. E nós, como estudantes da palavra, sola escritura, né, nós acreditamos profundamente que toda a palavra é real e que toda a palavra serve para nós, para nossa mudança de caráter, nosso reavivamento, a nossa entrega a Cristo. Outra coisa que eu queria falar também, enfatizar com a parte do dilúvio, eu não sei se você sente isso, Juan, e você que está nos assistindo, mas quando você começa a ler a Bíblia, depois que o pecado entra, parece que o mundo debanda assim, ele começa a cair de uma forma generalizada. Aparentemente não tem esperança. Fala sobre Jubal, fala sobre Caim, e começa a ter morte e destruição, e vem a Torre de Babel, e vem isso. Parece que a humanidade não tem mais jeito, não tem mais solução. É um caso perdido. Salvo um ou outro, como, por exemplo, Enoque, que andou com Deus e andou tanto com Deus que Deus o levou. Mas você parece que não tem solução. Aí vem a arca. E você percebe mais uma vez que realmente a humanidade está muito perdida, mas muito perdida. Numa lição antiga que eu já fiz estudos, lição de escola sabatina, lá do ano 2000, alguma coisa, 2003, 2004, não recordo, fala que Deus ele tomou uma atitude radical, de forma que se ele não fizesse naquele momento, toda a humanidade iria se perder. Olha só que interessante. Sim. E aí você começa, depois que acaba essa fase de que parece que as coisas não vão se resolver, aí Deus aparece fazendo um chamado a um homem. E a partir da história de Abrão, as coisas na Bíblia parece que tomam um norte, seguem um caminho. E eu gostei muito do trecho da lição, Juan, que diz o seguinte: o chamado de Abraão foi expresso pela primeira vez em Gênesis 12. A maior parte do restante desse livro, olha, presta atenção nisso aqui, a maior parte do restante deste livro, grande parte da Bíblia, ou seja, desse livro, é a história dos seus descendentes. Uma geração disfuncional após a outra, criando famílias conflituosas. E ainda por meio dessas famílias, a promessa foi cumprida, atingindo um ponto crucial com o chamado de Moisés, com a vinda de Jesus, complementando aqui a lição, e com a grande esperança que a gente tem no retorno do Senhor para buscar os seus eleitos aqui. Através de Abraão, Deus foi mostrando assim, não importa o quão perdido vocês estavam, se vocês acreditarem, se vocês confiarem no meu amor, existe esperança. E essa parte da Bíblia, a partir desse momento ali de Gênesis
capítulo 12 em diante, você começa a sentir leveza. Eu sei que tem muitas histórias tristes na Bíblia depois disso. Muita coisa feia aconteceu. Mas em todos os passos, em todos os momentos, você enxerga esperança. Você percebe ali o amor de Deus. Não só o Deus da guerra, o Deus dos deuses, né? Mas um Deus que é amoroso, que é cuidadoso, que é prestativo, que é presente, né? E aí chegamos na parte de Moisés. O povo estava tão perdido aqui que eles foram levados como escravos para o Egito. E eu vou falar uma coisa para você, Juan. O povo estava mais de 400 anos ali, vivendo, convivendo e muitos cultuando ali as religiões egípcias. E então a gente percebe ali Deus agindo de uma forma incrível, mais uma vez, através da pessoa de Moisés, através da aliança no Sinai. E eu queria que você comentasse também um pouco para a gente sobre esse momento da história do povo de Israel. Complementando aquela parte que você falou ali, de Abraão e de Moisés também, Ellen White cita no livro Patriarcas e Profetas o seguinte: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, as que o amam e guardam seus mandamentos. É interessante que mesmo eles sendo toda uma geração disfuncional, e hoje nós também somos gerações disfuncionais com nossos erros, nossos pecados, nossas falhas de caráter, Deus nos ama. É verdade. E essa aliança feita lá atrás com Abraão, reafirmada no Sinai, com o Monte Horebe, como a gente vai ver bastante essa variação na lição, ela pela figura de Moisés ali como líder espiritual do povo. E só fazendo um adendo, Moisés era um líder espiritual, era um profeta, ele também foi o guia ali no deserto, porque ele viveu naquele deserto ali. Poderia citar outros atributos dele. Ele tem esse chamado de Deus e essa guia espiritual dele para com o povo. Então, essa aliança é reafirmada através dele. É um estabelecimento, tornam Israel uma nação sacerdote. Claro, a gente vai ver mais adiante que Israel fez uma destruição total em alguns povos. E realmente, pelos historiadores, muitos dizem que Israel fez um benefício para a humanidade, destruindo aqueles povos da terra de Canaã. Mas, como nação sacerdote, Israel estava no meio da Ásia, da Europa e da África, no meio do caminho. Eles deveriam estar ali como nação sacerdote. Todos os povos que passassem por eles estariam recebendo a mensagem do Senhor, se eles tivessem sido extremamente fiéis. E isso mostra, com essa parte da fidelidade, Juan e você que está nos assistindo, que Deus ele escolhe a todos. Muitos são escolhidos, né? Mas poucos eles aceitam a verdade, aceitam o amor de Deus, aceitam a sua graça, a sua misericórdia e aceitam confiar em Deus. Lá estava Abraão, lá estava Moisés, lá estava o povo, a aliança foi realizada. Era para acontecer aqui, Juan, o famoso "e eles viveram felizes para sempre". Poderia ser muito bonito, né? Se tivesse acontecido. Poxa, que legal que ia acontecer. Um baita filme, um baita livro com uma história fantástica. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Não foi o que aconteceu. E não é o que acontece hoje. Foi um triste Romeu e Julieta. Ele não escutou os pais, né? Morreram. Morreram. E mais uma vez, e por muitas vezes após isso, o povo se rebelou contra Deus. E sabe o que mais machuca o coração de Deus? O que mais machucou e machuca hoje, e a lição nos apresenta isso de uma forma clara, é que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus como o povo de Israel, nós estamos, na verdade, deixando de confiar em Deus, de acreditar em Deus. Sabe? Isso me faz lembrar uma história que eu passei, uma experiência que eu passei quando eu era criança. Eu comprei um relógio na época, eu comecei a trabalhar, e como todo jovem que começa a trabalhar, quer ter seu dinheiro, quer comprar suas coisas. E eu comprei um relógio que meus pais, na época, não tinham condições de comprar para mim. E eu gostava muito daquele relógio, era um relógio caro mesmo. E eu fui visitar minha tia num lugar onde não... Era um bairro novo, e por ser um bairro novo, num lugar um pouco mais afastado,
Era um bairro um pouco perigoso. E minha mãe falou, olha, não vá com relógio, você pode ser roubado. E eu falei, não, mãe, não tem problema não, eu vou com o relógio, todo mundo tem esse relógio, é um relógio caro, eu sei, mas não vai acontecer nada comigo. E minha mãe, ela me aconselhou muito a não ir com o relógio, e eu fui com o relógio. E antes que eu pegasse o segundo ônibus, na troca de um ônibus para o outro, eu tinha que me deslocar de um ponto de ônibus até um outro ponto de ônibus, eu fui assaltado, me roubaram o relógio. Então, quando você deixa de escutar, por exemplo, no meu caso aqui, quando eu deixei de escutar a minha mãe, eu deixei de confiar nela. Quando nós nos rebelamos contra Deus, ou seja, quando tomamos as decisões que são contrárias aos conselhos de Deus, nós claramente mostramos uma desconfiança para com esse Deus. E essa desconfiança com Deus, com as promessas de Deus, com os conselhos de Deus, nos levam muitas vezes a uma apostasia, a punições, a consequências que nós não queremos para a nossa vida, mas infelizmente acabamos escolhendo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava indo para Canaã, estava indo para o refúgio, para o lugar que mana leite e mel. Eles tinham acabado de ser livres ali, junto com Moisés, viram milagres incríveis acontecendo, mas quando estavam muito próximos, aliás, na porta, eles resolveram se apostatar contra Deus. E qual foi a consequência disso, hein? Qual foi a consequência disso, Juan? Eles ficaram mais 38 anos e pouco vagando pelo deserto, aprendendo o princípio fundamental da aliança de Deus é o amor, é a obediência. Toda uma geração morreu, toda uma geração acima de 20 anos morreu. Quem a gente vê entrando nas portas para cruzar o Rio Jordão ali e recebendo a mensagem de Moisés no Deuteronômio é toda a geração que estava de 20 anos para baixo, tirando, com exceção dele, né, Moisés e Josué. Mas trazendo isso para nós, adventistas, a gente é um povo que continua essa aliança, a gente acredita, assim, que é uma continuação da aliança, é um povo da promessa também. Se a gente não tiver uma aplicação espiritual para isso em nossa vida, de nada vale. Nós vamos ficar aqui. Nós não vamos entrar na Canaã espiritual, na Jerusalém celestial. Eu não quero ficar. É uma frase que tem uma frase do Gilberto Tais que costuma dizer: eu não perco esse céu por nada. E eu também não quero perder esse céu por nada. É fantástico. Primeiro tu vê Jerusalém, mas não adianta nem Satanás, conforme foi conversar com Cristo, ele tinha só remorso, ele não tinha um arrependimento real. Talvez o arrependimento real dele e dos anjos, que também muitos já não queriam voltar, realmente tivesse mudado, mas não, ele não correu um arrependimento. E hoje não entenderam ainda, talvez, a mensagem adventista, que não é uma mensagem, vamos pegar o contexto atual hoje do Brasil, não é uma mensagem de direita nem de esquerda, né? É uma mensagem por o alto, uma mensagem do alto, é uma mensagem de Deus. Nosso líder espiritual é Deus. A gente está aqui sendo guiados pelo Espírito Santo para Cristo. Uma conversão total só será quando Jesus voltar, né? É uma limpeza total dos nossos erros, só será quando Jesus voltar. Mas essa reforma de caráter é necessária hoje nos nossos dias também. Uma frase que me chamou muita atenção aqui na lição de sexta-feira, Juan, é a frase seguinte, o texto seguinte: o amor de Deus, devidamente compreendido, está no centro de um conflito cósmico. E olha, de toda a lição, essa foi a frase que mais me chamou a atenção. E é verdade, nós estamos num grande conflito. E geralmente a gente fala, é um conflito entre o bem e o mal, não é assim que a gente diz? Geralmente é assim, mas isso está um pouco equivocado. Aqui, esse trecho da lição aqui, ela diz que o amor de Deus devidamente compreendido é o que é o centro do grande conflito. A gente, às vezes, nos colocamos no lado oposto a Deus quando nós não compreendemos o amor de Deus. Entendeu? Não é que a gente escolheu o mal. Não é um conflito entre aquele que é bonzinho e aquele que é ruim. E a gente tem que escolher, eu quero o lado bom ou eu quero o lado ruim. Não é isso. É se a gente entende ou não entende a Deus. Se a gente compreende ou não compreende o amor que Deus tem para conosco. O que vai nos fazer sermos salvos, o que vai nos fazer nos perdermos é exatamente a compreensão que temos do amor de Deus. E é isso
E é essa lacuna que o livro de Deuteronômio tem como objetivo. Tem como objetivo não só narrar a história do povo de Deus, mas o cuidado de Deus, o amor de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida hoje. E o apelo que o Juan fez é o apelo que eu faço para mim e para você. Compreendemos o amor de Deus? Queremos ser salvos? Queremos continuar neste mundo que vivemos, onde só temos notícias ruins, onde só vemos lágrimas, desgostos, onde percebemos que o barco realmente está bem furado e está cada vez afundando? Ou nós queremos aceitar as promessas divinas de Deus, aceitar a sua voz, escutar o seu amor, aceitar o seu amor, nos entregarmos a este amor para que ele venha nos blindar de todo esse mal e assim estarmos aptos a compreender quem é Deus. O início da lição, o verso para memorizar disse, e aqui eu quero concluir a minha parte, assim quem não ama não conhece o quê? A Deus, porque Deus é amor. Então conhecer a Deus é mais que teologia. Conhecer Deus é mais que nível acadêmico. Conhecer Deus é mais do que você ter um cargo eclesiástico ou um conhecimento profundo das ciências humanas. Conhecer a Deus é conhecer o amor. E o amor é Deus. Aqui eu quero trazer um adendo, que é o seguinte. Os comentários de Ellen White da lição, ela coloca assim: é seguindo no caminho da obediência com simples fé que o caráter obtém perfeição. E, continuando, o mundo está coligado contra a verdade, porque não deseja obedecer à verdade. Irei eu, que compreendo a verdade, fechar os olhos e o coração ao seu poder salvífico, porque o mundo prefere as trevas à luz? Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-lo. E somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Isso está no Exaltaio, na meditação matinal de 92. E ela conclui ainda que, apesar de Satanás nos tentar de todos os lados, aqueles que confiarem em Deus, Deus os estará guiando. O Espírito Santo estará com eles até o fim. E essa é a lição dessa semana, nossa classe professores aqui do canal Mundo Adventista. Espero que você tenha gostado. Eu quero dizer que você pode colocar comentários aqui abaixo desse vídeo. A gente vai continuar lendo aqui esse conteúdo. A gente pode também, através dos grupos do WhatsApp, você tem um link aí na descrição do grupo no WhatsApp, do grupo no Telegram, do Mundo Adventista. A gente pode continuar estudando lá com os seus comentários, com as suas curiosidades, com os seus questionamentos, para que a gente possa ter ainda uma compreensão maior desse estudo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que você e eu possamos aceitar esse amor de Deus, possamos compreender esse amor de Deus e, para tanto, precisamos estudar cada dia a nossa Bíblia, a lição da escola sabatina, pedir o poder dos altos dos céus e do Espírito Santo para que abra os nossos olhos enquanto há tempo e assim possamos desfrutar desse amor de uma forma perfeita e completa. E vamos concluir, então, com uma oração com o nosso irmão Juan Heidrich. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso que é de Deuteronômio. Queremos te pedir que, através do teu Santo Espírito, nós possamos ter essas aplicações diárias cada vez mais em nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Te convido a estudar a Bíblia em Deuteronômio. Ler Guerra e Paz, de Léo Tolstói, que nem diz no livro, no início da lição. Se a gente apenas ler e não entender, a gente vai entender que é um livro sobre guerra. Ler Deuteronômio de qualquer jeito, a gente vai entender que é apenas um livro histórico sobre Israel. Mas ele é a carta magna da Bíblia e uma carta para nós, nos dias de hoje. Um grande abraço.